Você que está começando a estudar para concurso hoje, que pretende estudar para concurso e não tem a mínima ideia de como começar, o que fazer, qual seria o seu ponto de partida. Eu sou o professor Fábio Dutra, sou professor de Direito Tributário do Estratégia Concurso, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Isso mesmo, eu já fui aprovado no concurso de auditor da Receita Federal e hoje gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre algumas medidas que você deve tomar antes de começar a estudar para concurso. Esse vídeo é para quem realmente está lá no início, quem vai começar, ou talvez você que já tenha começado e não tenha tomado algumas medidas essenciais para você organizar, para você estar 100% preparado para dar essa partida num projeto tão importante que era o quê? Buscar a aprovação em um concurso público, ok? Então eu vou destacar aqui, vocês vão acompanhar comigo aqui no nosso slide, algumas observações, algumas dicas interessantes sobre isso. Vamos lá. A primeira dica, pessoal, você deve inicialmente, definir o concurso para o qual você irá estudar, certo? É essencial que você saiba para qual concurso você está se preparando. Tem gente que não sabe se está estudando para a Receita Federal, se está estudando para o INSS, se está estudando para o TCU, enfim, isso aí tem que estar muito claro na sua cabeça. Ou, no mínimo, uma área específica. Estou estudando para a área fiscal, então eu vou estudar disciplinas que tenham em comum, que sejam cobradas nos concursos da área fiscal. Ok, até aí tudo bem. Agora, você não pode começar a estudar sem ter a mínima noção para onde vai. É essencial saber qual é o seu objetivo específico, então você vai reunir todas as condições para atingir esse objetivo. Legal? Então, olha só, além disso, dentro dessa questão de definir o concurso para o qual você irá estudar, é essencial que você pesquise o nível de escolaridade exigido, tá? Pesquise o nível de escolaridade exigido. Talvez você ainda não tenha concluído o curso superior, por exemplo, e esteja se preparando para um concurso que exige o curso superior, tá? Então, é essencial que você saiba qual é o nível de escolaridade para você lá na frente não ter um empecilho nesse sentido, beleza? Outra questão, verificar locais e áreas de atuação. Quando eu falo locais de atuação, é porque tem gente que quer se preparar para um concurso que não vai ter possibilidade de atuar na cidade onde mora. E para ele é um requisito essencial atuar na cidade onde mora. Então isso tem que ser pesquisado. Se existe a possibilidade de você trabalhar naquela cidade ou próximo dela, né, naquele cargo que você almeja ser aprovado, certo? E quando eu falo de área de atuação, é entender qual é a função exercida por aquele cargo. É essencial isso, pessoal, porque você vai passar a vida toda, Imaginamos que você vai ser aprovado nesse concurso, é o concurso do seu objetivo final, então você vai passar a vida toda trabalhando até se aposentar. Então você deve se identificar com a área onde irá trabalhar. Então é essencial saber isso e eu vou dar algumas dicas quanto a isso. Olha só, quanto a essa área de atuação, eu recomendo assistir entrevista com aprovados para conhecer mais sobre a carreira. Existem inúmeras entrevistas, o próprio canal do YouTube do Estratégia Concurso traz ali inúmeras entrevistas, tem um projeto Quarta das Carreiras, enfim, traz muita coisa interessante para você conhecer o dia a dia de um auditor da Receita Federal, por exemplo. Eu já gravei uma entrevista lá no canal do Estratégia, está disponível para vocês assistirem, ok? Ainda é o seguinte, você, claro, deve conhecer a remuneração dos servidores aprovados neste concurso. Por quê? Porque a remuneração é algo que, sem dúvida alguma, te motiva muito a estudar para concurso. Então, é essencial que você saiba exatamente quanto ganha um servidor aprovado naquele concurso. Remuneração inicial, progressão na carreira, isso é bacana. Como eu disse, vai ser a sua carreira, Então você deve estar completamente inteirado aí de como funciona, onde eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar. Isso é fantástico e estimula a sua empolgação, a sua motivação para buscar a aprovação, para estudar diariamente visando aquele objetivo, ok? Então a primeira etapa fundamental é você definir exatamente qual é o concurso para o qual você irá estudar. A segunda, pessoal, é fazer alguns acordos com familiares. Isso é importante, Familiares, aqui incluo também amigos. Por quê? Porque quando você começa a estudar para um concurso, é um projeto que às vezes envolve ali um projeto de médio prazo e você vai o quê? Se abster um pouco do contato, do relacionamento com essas pessoas. É evidente, você vai passar mais horas estudando no seu quarto, no seu ambiente de estudos,
e com certeza você vai ter que abrir mão de algumas horas de lazer, algumas horas de conversa, enfim, aqueles momentos em família ou com os amigos. Então isso precisa ser acordado. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa começa a estudar do nada e não fala nada com ninguém, ou apenas avisa, comecei a estudar para concurso. E não é exatamente assim. Às vezes você tem namorado, namorada, e vai acabar criando um problema no relacionamento se não houver estes acordos previamente feitos ali entre o casal e, claro, entre familiares, enfim, as pessoas passam a não respeitar o seu ambiente de estudo, o seu horário de estudos. E quando eu falo isso, olha o que isso pode abranger. Você tem que deixar claro quais são os seus objetivos, né? Que você quer ser aprovado nesse concurso e quanto isso será importante para você. Quanto você vai ganhar, a função que você vai exercer, você vai mudar a sua vida. Então, sem dúvida alguma, deve haver o quê? Um consentimento das pessoas próximas a você e um respeito, podemos dizer assim, com o seu horário de estudos, com a sua dedicação naquele projeto. E quanto a isso, eu acrescento também, claro, os horários de estudo, deve ficar bem definido quais são os horários que você vai estudar, que você terá uma necessidade de silêncio. Nem sempre é possível haver ali um silêncio absoluto, mas na medida do possível haver ali uns certos acordos ali quanto ao barulho na sua casa, né? E algumas pessoas até trocam por não ser inevitável o barulho na casa, vai estudar na biblioteca. Tá válido também, está tudo bem, ok? Mas você vai combinar que naquele horário você não vai estar em casa, enfim. Horários de descanso, quais serão os seus horários de descanso? Ou dia de descanso, no domingo, por exemplo, eu não vou estudar, no domingo eu darei mais atenção à minha família. Enfim, tá? Minha esposa, meus filhos, são questões pessoais. E isso, pessoal, o que eu estou falando aqui são questões fundamentais, porque eu já vi muitas pessoas que foram aprovadas, ok, mas tiveram esses problemas. Então, fazer esses acordos aí previamente, antes de começar a estudar, é essencial. Eu acho que fica tudo muito claro e não vai haver, assim, vai reduzir a chance de você ter problema com a família por um projeto tão importante na sua vida que é passar no concurso público, né? Outra questão interessante, pessoal, é organizar a agenda de estudos. Tá? Agora que você já definiu com familiares, com o cônjuge, enfim, com os filhos, qual será o seu tempo de estudo, agora sim, você tem condições de definir seu compromisso com você mesmo, tá? Qual será o seu tempo de estudo? E quando eu falo definir a agenda de estudo, eu estou dizendo de quantas horas diárias você vai estudar. Isso aqui deve ser muito bem definido, tá? Porque nós não estamos tratando assim, eu vou estudar 8 horas. Não, seja realista. Seja realista. Veja exatamente quais são o seu horário de trabalho, caso você trabalhe, o seu horário de ir para a faculdade ou pós-graduação, enfim, qual compromisso você tenha. E você vai definir ali quais são as horas, quais são os compromissos que você pode cortar, evidentemente. Se você tem uma agenda muito sobrecarregada, você vai precisar de mais horas disponíveis para estudar. Então você vai ali selecionar aqueles compromissos que não são tão importantes assim. Você vai definir a sua prioridade é passar no concurso, então você vai abrir mão de alguns compromissos, você vai selecionar muito bem os horários que você estará disponível para estudar. E nesses horários você tem o compromisso com você mesmo, com o seu projeto de vida, de estar realmente estudando. Então, você estudará no horário de almoço, estudará em período noturno, tudo isso são questões importantes que devem ser levadas em consideração. Eu tenho muito barulho em casa e eu prefiro estudar no período da noite. Eu conheço várias pessoas que estudavam madrugada fora, são hoje aprovados em grandes concursos públicos, então, sem problemas. É claro que você vai trocar ali a sua noite de sono, não é o ideal, mas são situações e situações. Se isso for necessário, se isso for o seu caso, deve ser pensado, tá? Defina com clareza e sinceridade quanto tempo você está disposto a estudar. E aqui exatamente a questão das horas diárias. Você sabe quantas horas diárias você vai estudar? Seja claro e sincero quanto tempo dessas horas você vai estudar. Aqui eu estou dizendo em horas líquidas. É por isso que neste momento, quando eu falo em agenda de estudos, é realmente uma agenda. Você vai começar a hora que você vai marcar a hora que você começa a estudar. Eu me programei para estudar de 8 da manhã até meio-dia. Então você vai começar às 8, vai marcar esse horário e vai estudar até meio-dia. Será que você vai estudar 4 horas? Nunca, você não vai estudar 4 horas.
porque tem os intervalos de descanso. Então é essencial que você marque a hora que você começa, a hora que você para tomar uma água, dá uma respirada, dá uma descansada. No final do dia, isso aí controla exatamente o quanto você estudou. Tá? Não em termos de produtividade, mas você já tem um parâmetro para definir exatamente se você está estudando aquilo que você programou para estudar, ok? Então seja bastante realista com a sua realidade, com o seu tempo que você tem para estudar. O período de estudos ele pode ser alterado, é claro, você definiu que iria estudar 8 horas e viu que na prática isso é impossível, certo? Você achou que estava sendo realista, mas você viu que na prática não é tão simples assim, realmente não é, ok? Uma carga de horários uma carga de estudo mais longa, ela é difícil de ser cumprida. E aí você pode ajustar desde que haja razões. A gente não está de brincadeira, você deve ter compromisso com os seus objetivos. Então, se você vai alterar aquilo, você deve estar ciente que você está alterando, porque aquela jornada de estudos ela é inviável para você. Tá? Então, nesse momento, esqueça essa questão de estudar 12 horas por dia, 15 horas por dia, esqueça isso. Seja realista. Comece estudando menos e prometa cumprir aquilo que você está estudando em termos de horas líquidas, tá? Horas realmente estudadas. Então, se você está cumprindo aquilo, está sobrando disposição para estudar mais, ok, você vai aumentando. Mas seja realista e condicione, você deve ganhar o quê? Condicionamento físico para conseguir estudar. Então, você pode ir aumentando essa jornada de estudo sem problemas, tá? Agora, uma outra questão que gostaria de falar com vocês é a preparação e organização do ambiente de estudos, tá? Preparação e organização do ambiente de estudos. Eu digo isso aqui, pessoal, porque eu já passei por um problema. Eu estudei 2 anos para a Receita Federal, um pouco menos de 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente, e eu não me preocupei com uma cadeira confortável. Então isso aí me gerou uma sequela, eu tive um problema, tive que fazer um tratamento por conta de coluna, enfim. Isso eu acho que é essencial, fundamental hoje, então eu sempre priorizo isso. Então um ambiente que tem uma iluminação adequada, tá, para não prejudicar a sua visão, que tem uma cadeira confortável, a sua mesa esteja na altura adequada, para você não desenvolver ali problemas, né, de saúde ali ao longo desses estudos, afinal são centenas de horas de estudo, não é brincadeira, e você precisa estar num ambiente confortável, tanto para a sua visão, quanto para a sua postura, enfim, tudo isso deve estar de acordo, tá? Então, iluminação adequada é importante, cadeira confortável é importante. Antes de começar a estudar, você já providencia os materiais que serão necessários, lápis, caneta, marca-textos, canetas coloridas também, né, para você grifar, fazer as observações, isso é interessante para estimular a memória, tá? Então, com a maior quantidade de cores ali, que você tem um padrão nas cores, as exceções você risca de uma cor, as regras você risca de outra, enfim. Então, tendo ali uma padronização, isso auxilia, isso ativa a sua memorização, tá? E, por fim, eu acrescento aqui algo que é interessante, que está dentro do ambiente de estudos e que é algo que eu considero um fator motivacional, que é você ter a foto ou uma palavra, enfim, algo que você planeja conquistar após a sua aprovação. Por exemplo, uma viagem. Eu quero viajar para os Estados Unidos. Aí você coloca ali a foto de uma viagem para os Estados Unidos. Eu quero comprar um carro novo. Você coloca a foto do seu carro novo ali. Eu vejo muita gente que já fez isso aí. Eu mesmo fiz. Eu coloquei a foto minha aprovado lá com a roupa que eu utilizaria na posse. Estava de terno e todo dia de manhã eu olhava para aquilo lá. Sem dúvida era um fator que me motivava. Olha, eu estou estudando visando aquilo ali. Então ficava muito claro o meu objetivo. Eu não sentava de manhã para estudar e ficava ali perdido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? O seu objetivo deve estar muito claro e deve ser algo concreto. Então, visualize. Tem gente que tira a foto, por exemplo, pega na internet o contra-cheque, o salário, bate e coloca lá. 20 mil reais, por exemplo. É o salário de um auditor da Receita. Aí ele coloca lá, aquilo lá é um fator que estimula ele, porque ele quer ganhar aquele salário no próximo concurso. Então, sem dúvidas, isso vai ajudar a alcançar aquele objetivo. Vai ser um fator que realmente vai oxigenar ali a sua motivação para poder continuar se dedicando, não é verdade? Então, pessoal, basicamente são essas dicas preliminares para antes de começar a estudar. Eu planejo aqui fazer uma sequência de vídeos com outras dicas que seriam ali para começar a selecionar as matérias, quais são as matérias para começar a estudar,
enfim, quais são as técnicas que você utiliza para começar a estudar, quais são os materiais recomendados, tudo isso eu pretendo falar, é uma série de vídeos. Eu deixei esse vídeo primeiramente aqui. Se você gostou, você curte, você compartilha, se inscreve aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa sequência. Valeu? Se fez sentido para você, dê um like aí embaixo, se inscreve no canal e a gente volta no próximo encontro. Valeu, pessoal, um abraço e boa sorte, bons estudos.